Nós queremos pedir, Espírito Santo, para que o Senhor Amém. continue ministrando aos nossos corações. Sim, Senhor. Nós queremos orar nesse momento pela vida do Rô, Amém. que o Teu Espírito Santo possa usar a vida dele de forma sobrenatural. Amém. Que a porção que o Senhor tem compartilhado com ele, queimado no coração dele, Senhor, sirva para ser multiplicado aqui no nosso meio hoje. Amém. Deus, nós abençoamos o Rodrigo. Espírito Santo, que seja você a direção desse culto, Amém. através do que o Rô vai ministrar. Amém. Em nome de Jesus. Em Amém. nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Tem essa linha hoje, criançada. Pronto, metade do contingente foi embora. Tem que ser igual criança para entrar no meio É. das crianças? Oi? Ah, eu vou segurar, né? Me sinto mais à vontade. Ô, irmãos, o Samuel falou a respeito do encontro de homens. Eu já participei desse encontro e é algo especial. É impossível Deus não estar presente no lugar onde tem 1000 homens buscando o Senhor, buscando a presença do Senhor. Queria encorajar de verdade. Quem não fez a inscrição, faça a inscrição, porque é algo que Deus surpreende a gente. É gostoso. Quando a gente vê aquele filme de guerra, que todo mundo sai junto com o mesmo objetivo, eu me sinto nesse mesmo coração quando a gente está no encontro de homens. Homens reunidos, Deus tem um propósito sempre em tudo isso. Bom, irmãos, eu tive essa situação de estar hoje ministrando aos irmãos, e o assunto que eu vou ministrar hoje aqui é algo que tem chamado a atenção não só minha, da minha casa, e a gente entende que é algo que eu posso repartir com a igreja. Eu queria falar um pouco de como descansar em Cristo. É um assunto bem complicado. Mas eu queria fazer uma pergunta. Quem está cansado aqui hoje? Quem está cansado? É. E quem não levantou a mão é porque está cansado, que não conseguiu levantar, né? Bom, é um assunto muito difícil falar a respeito de descansar em Cristo. E descansar não é só uma situação de a gente parar e descansar. Porque o descanso, ele não está só ligado ao nosso corpo. Ele não está ligado somente ao quanto eu trabalho e o quanto eu canso fisicamente. Eu acho que de um tempo para cá, eu acho desde 80, não sei, a gente está trabalhando muito mais com a cabeça do que com o corpo. E se hoje eu perguntar o que você espera da segunda-feira, todo mundo já fala, segunda, eu vou ter que voltar lá. E não é... E assim, e o cansaço não é o quanto de bloco eu vou carregar, não é o quanto de cimento eu vou carregar, não é... O cansaço está o quantas coisas eu tenho para fazer, né? O quanto eu preciso, na minha rotina diária, fazer. Seja pelo cuidado dos filhos, seja pela quantidade de coisas que a gente tem que fazer no trabalho. É muito difícil descansar. E eu vou falar de um texto que está em Mateus 11, do verso 25 ao 30. Mas antes de eu falar de eu ler esse texto, eu queria falar de algumas coisas que traz cansaço a nós. Eu queria listar algumas coisas, né, que tem feito que a gente fique cansado. A primeira situação é o pecado. O pecado faz com que a gente carregue um fardo que não era o projeto original de Deus. Quando Deus nos fez, quando Deus nos constituiu, Ele constituiu a gente para ter uma vida de santidade, uma vida longe do pecado. E quando a gente tem uma vida no pecado, a gente carrega um fardo que é muito pesado, não era para a gente estar carregando. Esse fardo é um fardo que não estava no projeto original de Deus. Então, ter uma vida de pecado é uma vida que fica cansativa. A gente fica muito cansado quando a gente tem uma vida de pecado. Mas você fala, não, eu não tenho uma vida de pecado. Eu tenho buscado a Deus, e amém, louvado a Deus seja por isso.
Mas tem um segundo ponto que faz com que a gente também tenha cansaço. É viver num mundo de pecado. E isso a gente não consegue escapar. O mundo jaz do maligno, a palavra fala isso. E o mundo jaz do maligno e ele traz um peso para nós que também não estava no projeto original de Deus. Deus, quando construiu o mundo, quando ele construiu toda essa sociedade que a gente vive, não estava no projeto original de Deus que fosse dessa forma que a gente vê. Que o pecado está tão alastrado em todas as coisas, o pecado está alastrado no nosso trabalho, o pecado está alastrado na sociedade. Se a gente liga a televisão, graças a Deus é um costume que a gente não tem em casa, de ver TV aberta, porque de um período depois que casamos, eu acho que foi poucas as vezes que a gente teve a oportunidade de assistir uma TV aberta. Porque quando a gente liga a televisão, a primeira coisa que a gente vai ver são noticiários que forçam só o pecado, só o mal. Ligar a televisão hoje em dia é você ver tudo aquilo que a palavra fala que vai acontecer nos últimos dias. É filho contra pai, é pai contra filho, a sociedade está corrompida. Hoje, quando a gente liga a TV ou acessa o nosso celular, a gente vai ver que desde as autoridades lá de cima já está corrompido. Né? A política hoje está uma sujeira tão grande que a gente vê Senhor, é só com o Senhor, né? E a gente viver numa sociedade onde o mal e onde o pecado ele está instaurado nos traz cansaço, né? No nosso trabalho a gente vê situações erradas e esse sentimento de que, poxa, segunda-feira eu vou voltar lá, segunda-feira eu tenho coisas para fazer, isso nos traz cansaço. É um outro ponto, né? Que nos traz cansaço. E isso, viver no mundo de pecado, de uma certa forma é bom quando a gente está com Deus. Porque nos mostra que a gente tem uma solução. A gente tem um caminho. O mundo ele é ruim, mas a gente tem uma esperança, a gente tem Jesus, né? Viver no mundo de pecado, ele pode trazer um peso, mas para nós que temos ao Senhor, ele nos traz uma esperança quando a gente vê esse mundo de pecado. Porque a gente, nossa, Maranata, Jesus vem voltando, né? A gente tem uma esperança, né? Mas nos traz cansaço. Aí um outro ponto, a religiosidade. A religiosidade é uma situação que, se a gente não tomar cuidado, nos traz um peso que a gente não precisa carregar. Ela traz um fardo que é injusto com a gente. Se você achar que eu consigo, pelas minhas forças, agradar a Deus, é uma vida de fracasso. Porque pelas minhas forças eu não consigo agradar a Deus. Agradar a Deus vem pela graça. Não é pelo esforço, não é por muito eu fazer, não é porque eu quero fazer 5, 6, 10 atividades relacionadas ao reino que eu vou alcançar até mesmo a salvação. Não, obedecer ao Senhor e aquilo que Ele nos pede é pela graça, né? Então uma vida de religiosidade coloca um peso que a gente não precisa carregar. E ela pode trazer também uma meritocracia que Deus não cobra da gente. O nosso galardão não está por aquilo muito que a gente faz, mas por estar fazendo o pouco da vontade de Deus. Não é por estar fazendo muito sem Deus, porque o fazer e fazer aquilo que não está no coração de Deus é ruim. Eu preciso fazer aquilo que está no coração de Deus. Então, é melhor fazer o pouco com Deus do que o muito sem Deus. É só pela graça, né? E isso é um dom de Deus, é só pela graça. Fazer só o que Ele mandou a gente fazer. E tem um outro ponto aqui que eu listei, que é a cultura da alta performance, né? A cultura da gente performar. A gente precisa, tem um monte de gente aí que está na internet falando que você precisa acordar de manhã. Você precisa acordar e não só acordar, tomar um chá verde. Você precisa
enquanto os seus concorrentes estão dormindo, você precisa estar acordado fazendo as coisas. Você precisa correr. E assim, a internet, ela nos traz uma medida de comparação que a gente não precisa viver essa medida de comparação. A gente vive numa sociedade, num mover que, eu estou fazendo isso, mas eu sei que tem gente que consegue fazer isso, mais isso, mais isso, mais isso. E eu acho que eu preciso fazer aquilo também. E viver fazendo, pode esconder aquilo que Deus está querendo fazer para você. Todos nós temos um chamado em Deus. Deus nos fez com características próprias. Eu não sou igual ao Alexandre. Eu amo meu irmão, ele é um braço para mim. Estou vivendo, compartilhando com ele, mas eu não sou igual a ele. E se eu quiser viver a ele, vai me trazer um fardo que eu não consigo carregar. Vai me trazer algo que vai me trazer cansaço. E Deus está nos chamando para viver uma vida de descanso, né? E o nosso descanso está nele. Essa minha vida de viver em função de fazer tudo que o mundo nos quer que a gente faça, está errado. O Senhor, Ele tem chamado a gente para viver diferente disso. E aí a gente tem um convite de Jesus para a gente viver uma vida diferente de tudo aquilo que eu falei a respeito aqui. Vamos ler agora Mateus 11, do 25 ao 30, tá? Todo mundo já achou? Posso ler? Amém? Naquele tempo, respondendo Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim tu aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Isso é muito importante. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Senão o Filho aquele a quem o Filho quiser revelar. E aí é o texto que é o tema para nós aqui hoje, o descansar. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu queria parar aqui no 28. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. É a palavra de Deus para nós nessa manhã. Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Quando Jesus fala, vinde a mim, imagina ele ali na porta e ele fala assim, vinde a mim, Rodrigo. E eu estou aqui, atarefado, fazendo as minhas coisas. Eu estou no pecado. Não, mas eu não estou somente no pecado, eu estou no mundo de pecado e eu tenho que fazer as coisas. Eu estou vivendo numa alta performance, eu tenho que performar, eu tenho que fazer as minhas coisas. Mas o Senhor, Ele fala assim, vem para mim. Então, quando eu vou para Ele, eu começo a minha atenção está voltada a Ele. Quando eu começo a andar, o pecado eu já não olho mais para o pecado. A alta performance eu não olho mais para ela. Ele me prende a atenção. Então o Senhor ele está falando, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E quando a gente olha para Cristo, a gente encontra descanso, né? É o nosso lugar de descanso em Cristo. Jesus é lindo, o Pai é lindo, Deus é lindo, e Ele nos fez com propósito, que a gente
olhasse para Ele. Lá em Gênesis 2, quando Ele faz o homem e a mulher, Ele faz o homem e a mulher para olhar para Ele. Ele, toda a virada do dia, Ele queria ter relacionamento com Deus. Né? Ele queria que o homem tivesse esse relacionamento com Ele. E esse lugar é um lugar de descanso. A beleza de Deus é um lugar que nos traz descanso. E quando a gente trabalha bastante, todo mundo aqui trabalha bastante. E quando você chega no seu famoso período de férias, né? Nossa, agora eu trabalhei o ano inteiro, tem gente que tem coletiva, né? Eu não tenho férias coletivas, as minhas férias lá na P&G é eu que tenho que marcar a minha data de férias. Então, quando eu marco a minha data de férias, normalmente a Thalita já fez toda a programação da família, porque ela é a programadora da recriação. E quando você pensa em férias, o que você pensa nas suas férias? Descanso. Mas eu lá em casa não tenho opção de não fazer nada. Mas o local de descanso nosso, ele está ligado a um lugar de beleza. Né? Tem gente que gosta de ir para a praia. Porque eu na praia eu vejo o mar, e eu fico lá e contemplando o mar, e aquilo me traz descanso. Mas o meu sogro e a minha sogra, o lugar de beleza deles é no meio do campo. É meio de mato, é o contemplar a fazenda, olha a cor da árvore, que diferença de tonalidade de folha. Oi? Perdão. Tem uma situação nossa que é muito particular. Tem um lugar que a gente vai, chama Guaraci, aqui em Laranjais Paulista, e a rua onde a gente fica no rancho, ela tem várias pedrinhas de riacho, aquelas pedrinhas redondinhas, marronzinhas. E é um negócio que distrai a família inteira. A princípio, começou eu e a Ivone pegar essas pedrinhas, porque tão lisinha, tão bonita, cada uma de uma cor. Mas a gente contaminou. Hoje as crianças, a gente chega, ninguém vai olhar a natureza, a gente está tudo querendo pegar pedrinha para colocar nos vasinhos quando chegar dentro de casa. Mas local de férias é um lugar que tem que ter beleza. E a beleza, ela nos traz descanso, né? A beleza relacionada, a beleza, tudo isso nos traz descanso. E a Bíblia fala aqui, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Quando Jesus aqui ele fala, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, ele pede para a gente vir ver Ele. E quando vemos Ele, a gente vê Deus. E Deus nos traz descanso. Então, essa beleza que há em Deus nos traz descanso. E não tem da onde a gente, conhecendo e vendo a Deus, a gente não tem como ficar olhando para o pecado, não tem como a gente ficar olhando para esse mundo caído, essa religiosidade. É difícil, então é um trava-língua isso aí. E nem ficar vendo alta performance, né? Amém. Todo mundo comigo? Amém. A gente, quando está olhando para Cristo, a gente é reconectado ao propósito original dele, né? Que é de ter uma família, que é de andar olhando para Ele. A gente para de olhar para as situações que o mundo está nos oferecendo todos os dias e a gente reconecta com Ele, né? Porque a gente está começando a olhar para Ele, era o plano original. Eu separei um exemplo aqui. Quando o rei, ele gosta de carro antigo, né? Mas quando a gente tem uma caminhonete, a gente tem lá uma etiquetinha na porta, normalmente, que fala capacidade máxima, né? Olha lá, ela carrega 1 tonelada. Se eu começar a colocar 2 toneladas para ela carregar, ela vai ligar, a gente vai conseguir andar, mas com o passar do tempo ela vai começar a quebrar peça por peça, até virar nada. Essa é a situação nossa quando a gente coloca situações que não estavam no projeto original de Deus. A gente até consegue andar,
Mas a gente vai chegar numa hora que a gente vai ficar tão cansado que a gente não consegue mais. E é nessas horas que a gente está vendo uma doença nova em toda a sociedade, o burnout, né? A pessoa, ela colocou tantas situações para a vida dela que ela não consegue mais carregar, ela quebra, né? E aí ela tem que entender que o nosso descanso realmente está em Deus. Se você carregar além do permitido, ele não vai ter o mesmo desempenho. João. Vai andar mais lento, a subida vai reduzir muito, com o peso faz você ir mais devagar. Gasta mais combustível, né? Desgasta mais, né? O peso. Não faz, né? É verdade, João. E o segundo passo é andar como Cristo anda. E como Cristo anda, né? Aqui ele fala assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, tomai o meu jugo. Eu até pensei em separar uma imagem. Acho que é difícil a gente encontrar uma imagem de um jugo. Só para exemplificar melhor. O jugo, ele é uma viga de madeira. Eu acho que para quem já é interessado um pouco mais por essa questão de campo, vai saber do que eu estou falando. O jugo é uma viga de madeira, que é bem pesada. Por ser de madeira maciça e ela traz um peso na anca do boi, né? E o jugo, ele é para algumas finalidades. E a principal finalidade do jugo, hoje a gente não usa mais boi para fazer, mas era o arado, né? O jugo, ele era um instrumento que unia dois animais e ele puxava algo pesado. Tão pesado que precisava de dois animais fortes. Hoje, quando a gente imagina boi, a gente tem muitos que imaginam rodeio, ou imagina pastagem, ou boi para comida. Mas no passado ele... é churrasco. Mas no passado ele servia para puxar arado. E Deus, ele, através de Jesus, ele fala assim, ó, tomai o meu jugo. Conseguiu, irmãozão? Se não... entendi. Ele fala para a gente tomar o jugo dele. E para andar como ele anda. Manso e humilde de coração. Então tudo bem, Marcão. A gente... Só alternar a tela. Olha lá. Olha o jugo. O jugo era algo pesado, que ali no meio dele eram colocadas umas cordas ou correntes e ele puxava um arado. Porque para puxar o arado não é fácil. Para puxar o arado tem que ter força e tem que andar junto. E o jugo era para isso. E normalmente o jugo, ele não era colocado em dois animais experientes. O jugo, ele era colocado em um animal experiente, que já fazia parte da lida, do cuidado da terra, do lavrar a terra. E ele era colocado com um animal que não tinha a mesma habilidade. Então, o animal que não tinha habilidade, ele não poderia sair correndo, porque ele estava ali preso a um outro animal. E aquele animal com mais habilidade, ele já sabia o caminho. Então, quando o animal virava, o outro ele não tinha escolha, ele tinha que virar junto. Jesus, ele pede para a gente andar no jugo dele. Amém? Deu para exemplificar? Todo mundo guardou o que é jugo? E ele tem uma condição para a gente andar. Sendo manso e humilde. Vou falar a respeito um pouquinho de mansidão.
que é o contrário de mansidão? Para a gente entender o que é mansidão, a gente tem que saber o que é o contrário. Ser chucro, né? Só uma coisinha que eu estava esquecendo que é extremamente importante. A gente, quando Jesus pede para a gente andar no jugo dele, ele pede para a gente andar no ritmo dele e vendo aquilo que ele vê. E hoje a gente tem uma cultura de falar, Senhor, nossa, o peso está tão pesado do meu jugo, coloca o pescoço aqui no meu jugo, me ajuda aqui. Ele fala, não. Jesus, mas eu estou num passo, eu estou andando eu estou fazendo tantas coisas, me ajuda, Senhor, nessas coisas que eu tenho feito. Ele fala, não. Eu quero que você coloque a cabeça sua aqui no meu jugo. O meu jugo é leve. O meu jugo. Os seus planos são falidos. Se você tentar andar nos seus planos, os seus planos são falidos. Se você quiser andar no seu passo, no seu ritmo, o seu passo é falido. E ele fala assim, ó, coloca o pescoço aqui no meu jugo. Amém? Agora vamos em mansidão. Para falar de mansidão, eu falei o contrário. O contrário é ira. E quando a gente se ira, a gente gera raiva. E uma situação principal que tem gerado tanta ira e tanta raiva é quando nossos planos são atrapalhados. Quando a gente coloca uma situação para nós, a gente se planeja para aquilo e 99% a gente é despertado, a nossa ira, a nossa raiva, quando os nossos planos saem fora daquilo que eu me planejei. E o trânsito é algo que nos faz despertar situações em nós que a gente não consegue segurar, né? Por quê? Porque eu saio e me planejo em estar numa consulta daqui 15 minutos. A consulta é daqui 15 minutos. E eu saio faltando 15 minutos de casa. E eu saio de casa e eu brinco com as crianças lá em casa, que é o roda presa, né? Ela fala, hoje é o dia do roda presa. Hoje tem alguém na minha frente que está andando devagar. Ou então um caminhão atravessa para fazer uma manobra e eu tenho que ficar parado. Nossa, aquilo já desperta situações em mim que eu normalmente não teria se eu estivesse com foco em Deus. Jesus, ele andava na vontade do Pai. Nada que ele fazia se ele não tivesse visto o Pai fazer. Jesus, ele andava no jugo do Pai. Ele estava ele e o Pai andando na mesma visão, no mesmo propósito. Quando Jesus saía para fazer alguma coisa, ele tinha um objetivo, ele ia sair daqui e ia até lá. Mas se uma mulher com fluxo de sangue tocava nas vestes dele, opa, aqui já mudou o meu caminho. Por quê? Porque ele estava com os olhos no Pai. O Pai mostrava para ele que o caminho dele poderia ser mudado a qualquer momento. E aquilo não traria raiva para ele. Jesus não ficava irado quando ele estava indo para um determinado compromisso e uma multidão aparecia para ele sem pastor. Ele entendia que aquele momento era um momento que o Pai estava providenciando para ele e o plano dele mudava. E isso não trazia raiva para ele. Jesus, ele pede para a gente entregar o controle na mão dele. O controle não precisa estar. O controle é um lugar que traz cansaço. O controle, quando está na nossa mão, ele traz cansaço para nós. Quando a gente entrega o controle da nossa vida ao Senhor, ele nos leva a um lugar de descanso. Quando a gente entra por uma viagem longa e a gente confia no motorista, normalmente quando a viagem é longa, a gente vai até conversando no início, mas depois de um tempo a gente dorme. Por quê? Porque a gente confia com quem está no controle. E estando alguém que a gente confia no controle, a gente descansa a tal ponto que a gente descansa e dorme. Jesus pede para que a gente entregue o controle da nossa vida, das nossas situações que a gente está fazendo pecado, todas essas coisas, e pede para a gente andar no controle dele. Amém, irmãos? Então, o contrário de mansidão é ira. E Deus nos pede para ter uma vida de mansidão, de acordo com a vontade dele. E ele pede para a gente ter uma vida de mansidão, né?
aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, aprendei dele, que é manso e humilde de coração. Então, a gente já está com o jugo dele, a gente está andando vendo as coisas que ele está vendo, a gente está andando no passo dele, a gente não está andando no nosso próprio passo, mas ele fala para a gente andar numa vida humilde. E aqui, um pouquinho mais para trás, ele fala para a gente aprender, né? Que ele é manso e humilde de coração. E no verso 25, naquele tempo, respondendo Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas dos sábios e dos entendidos. E para quem ele revelou? Para os pequeninos. Deus nos quer que a gente tenha um compromisso e uma vida igual a uma criança, né? A criança, ela não tem problema nenhum de falar eu não sei, né? A palavra que se contrapõe à humildade, a palavra que mais exemplifica a humildade é a palavra eu não sei. Porque quando a gente fala eu não sei, a gente se coloca nesse lugar de humildade. Eu não sei. Eu não sei fazer aquilo, eu não sei. E hoje o mundo ele cobra muito da gente fazer. A gente tem que saber. Porque se a gente não saber, a gente está fracassado. Não, você precisa saber isso, você precisa saber aquilo. Que vergonha. É isso mesmo, Gil. A gente tem que entender que a gente não sabe de tudo. A gente precisa ter esse lugar onde a gente entrega para o Senhor, sabendo que Ele sabe. E esse lugar, ele traz descanso. A gente é um aprendiz sempre, né? A gente tem que entender que a gente é um aprendiz sempre. E eu, escutando algumas ministrações do Douglas Gonçalves, né? Ele traz uma ilustração que fala que ele estava num dia na casa dele, e a filha dele chamou ele para ajudar na matéria, que ela estava com dificuldade em matemática, né? E ele fala que ele, vendo os x, os y, as raízes quadradas e tudo aquilo, é uma coisa que ele fala, nossa, eu não lembro disso daí. Eu não lembro. E assim, aonde eu usei isso? Desde que eu me formei, em que lugar que eu usei isso? E aí Deus falou no coração dele que está aprendendo geografia, história, matemática, não é o fato de aprender, mas Jesus, ele, usando esse exemplo, ele fala que a gente está aprendendo a aprender. Que quando a gente termina o ensino médio, qual é o diploma que a gente tem? A gente está sendo formado em estudante, né? A gente aprendeu a aprender. Tem muita coisa dali que a gente não vai usar na nossa vida diária. Poxa, tem tanta coisa que se eu for listar hoje eu não usei na minha vida. Mas ali eu passei 8, depois mais 3 anos do ensino médio. Foram 11 anos aprendendo a aprender. É um lugar que a gente não deveria esquecer. Que a gente está aprendendo a aprender todos os dias, né? E a gente tem que fazer isso todos os dias, né? O jugo dele é leve, né? Aqui, ó, no verso 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus, ele fala para a gente andar no fardo dele, não no nosso. Porque o nosso é pesado, o nosso machuca, o nosso traz um peso que a gente não consegue carregar. E vendo isso também me traz uma ilustração, né? Quem aqui já participou de mudança? Coisa mais chata que Mudança. Mudança, para quem muda, já é uma coisa que começa a trazer cansaço antes, né? Porque aquele que a gente convida para mudança, vai chegar no dia que normalmente já está tudo encaixotado, né?
Os móveis já estão arrastados, tem algumas coisas. Tem algumas coisas que você já tentou deixar mais perto da porta, né? Mas tem um exemplo que eu queria... Qual é o móvel mais pesado? O que é mais difícil de tirar numa mudança? A geladeira. A geladeira. Mas eu já me mudei do meu apartamento na Rua Congo e ele tinha um sofá de 4 lugares. 4 ou 5? 4 lugares. Mas pensa num sofá maciço e pesado. Eu e um colega meu, a ponta do dedo estava quase ficando reta e eu deixando cair no chão, porque estava um peso insuportável. Mas quando a gente chama bastante gente para ajudar na mudança, normalmente a gente vê chegando para pegar a geladeira sempre os mais parrudos, né? Aqueles mais fortes, né? E a gente percebe que tem sempre os magrinhos, que eles estão ali querendo ajudar, mas eles não conseguem. Então, quando pega a geladeira, pega os dois mais fortes, mas vai sempre um ali do lado e coloca a mão, né? Eu estou ajudando, né? Mas a gente sabe que ele está ali, de uma certa forma, só amparando, né? Para que talvez não pegue na parede, mas a força principal quem está fazendo são os dois brutamontes ali, os dois mais parrudos. E Deus, Ele nos fala para compartilhar o jugo dele. Imagina eu colocar o meu pescoço do lado do Criador do Universo. Deus, Ele está nos chamando nessa manhã para a gente largar o nosso jugo. Largar aquilo que tem trazido um peso para nós. E colocar o nosso pescoço ali do lado do Criador do Universo. Olhar a vida e as coisas do jeito que Ele olha. Olhar e entender que o passo que Ele anda é melhor do que o passo que eu ando. É essa a principal situação que Ele está nos pedindo hoje. Para que a gente largue o nosso peso, o nosso fardo, coloque o nosso pescoço do lado dele. Então, o jugo ele não deixa de ser pesado, mas a gente está colocando a nossa mão junto com um brutamonte. Esse é o Criador do Universo. Ele nos traz descanso. Ele nos guia, Ele nos sustenta, né? E eu queria concluir com algumas coisas. A gente tem que olhar para Ele. A nossa vida, a gente tem que aprender a olhar para Ele. Você lembra? Vem a mim. A primeira coisa que Ele nos pede é para vir para Ele, para olhar para Ele. A segunda coisa é olhar como Ele olha. É ter um olhar de como Ele enxerga. Quando a gente coloca o jugo dele, Ele pede para a gente olhar aquilo que Ele está vendo. A gente para de olhar, você lembra no início? A gente para de olhar para as coisas que estão nos colocando peso, nos estão colocando uma atividade que a gente não precisa e olhar para Ele. A gente precisa andar no ritmo dele. O ritmo dele é diferente do nosso ritmo. O nosso ritmo está fadado ao fracasso. A gente vai ser fracassado se a gente tentar andar no nosso ritmo. O mundo ele está colocando tantas situações para que a gente tenha um comparativo de como a gente tem que andar. A gente não precisa andar igual ao que a internet fala. A gente não precisa andar, fazer a nossa profissão igual aquele cara que ganha milhões. É errado a gente acordar cedo? Não, lógico que não. É errado você cuidar da sua saúde, fazer uma academia? Lógico que não. É excelente fazer uma academia. Quem quer conhecer neto tem que cuidar da saúde, né? Mas a gente não precisa performar igual essa turma, né? A gente não precisa andar nesse ritmo. E Deus está nos chamando para a gente a confiar no controle dele. Deus, ele quer ter controle. Ele quer colocar a gente num lugar onde a gente fale, não, glória ao Senhor, eu não preciso,
Eu não preciso andar na minha força, eu não preciso andar no meu ritmo. Eu posso entregar o controle na mão do Senhor. Sabe? Eu posso, eu tenho. Tem muitos ali, o mundo tá se perdendo porque não tem essa alternativa. A gente tem essa alternativa, a gente pode dar o controle na mão do Senhor. E ali a gente vai ter descanso para a nossa vida, para a nossa alma. E a gente nunca pode esquecer essa palavra tão simples. Eu não sei. Eu não sei. A gente tem que viver como um eterno aprendiz. Porque achar que a gente consegue, achar que a gente é alguma coisa, nos faz andar num projeto que Deus não tinha para nós. Como o pai que almeja que o filho ande nos passos dele, nossa, é o meu desejo que meus filhos sejam flecha, que eles andem nos meus passos e que eles sejam melhores que eu. É o desejo do Pai, de Deus, é o desejo de Jesus, que a gente aprenda dele. Ele não fazia nada que ele não viu o Pai fazer, porque ele estava com o pescoço do lado do jugo de Deus. Ele pede para a gente colocar o nosso pescoço do lado do jugo dele. Ele não vai colocar no nosso. A gente vai ter que aprender e aprender. Amém, irmãos? Essa era a mensagem que eu tinha para falar para vocês nessa manhã. E ao buscar em Deus essa mensagem, eu compartilhando na minha casa, né, com a Thalita, falando a respeito do que eu tinha pensado em falar, eu durante a semana, no trabalho, ela mandou um louvor, né? Esse louvor é aquele, eu acho que todos conhecem, é o único, né? Ao único. E conhecendo um pouco da história desse louvor, esse vídeo que ela mandou falava um pouquinho dessa história desse louvor. Benê Gomes é o autor desse louvor. Ele tem vários louvores muito conhecidos no meio evangélico, né? E ele fala que ele estava vindo uma semana muito sobrecarregada de afazeres, de coisas, e ele foi numa reunião de ministração, né, e planejando tudo aquilo que eles iam ministrar, e ele voltando para casa, Deus estava queimando no coração dele algo que ele não sabia o que era. E ele pegou o violão dele e ele pensou, eu acho que eu vou compor alguma coisa, porque Deus está colocando no meu coração, está queimando no meu coração esse desejo. E aí ele orando a Deus, Deus falou para ele, vai descansar. E contrariando tudo aquilo que ele estava imaginando, Deus falou, vai descansar. E ele falou, eu fui obediente, eu fui descansar. E descansando, Deus levou ele num sonho. E esse sonho, ele estava num deserto muito seco. E apareceu um anjo do Senhor e convidou ele para voar. Nossa, que legal esse sonho. Nossa, eu queria um sonho desse. Ele estava num sonho e num deserto seco, eu imagino um lugar seco, e Deus falou, vem voar, e o anjo falou, vem voar comigo. E ele começou a voar, e nesse voo dele, ele estava escutando uma melodia. E essa melodia acompanhou todo o voo dele. E ele voando, aquele deserto não era mais deserto, ele começou a se tornar com vegetação, se tornou um lugar bonito, com rio e coisas incríveis, assim, de linda, a beleza do Senhor, que o Senhor tinha preparado para ele. E ele viu uma luz muito forte lá no horizonte, e ele entendeu que Deus estava ali, que a presença do Senhor estava ali. E o anjo levou ele até esse lugar, e ele viu vários seres de branco, e havia uma fila, e esses irmãos, esses seres de branco, tiravam a coroa e colocavam aos pés do Senhor. E ele acordou desse sonho, e pegou logo o violão, lembrando da melodia, e ele compôs esse louvor, ao único, né? Que é digno. Então, o Senhor, Ele trabalha no nosso descanso. Nessa manhã, Ele quer
ensinar que Ele tem muito mais para nós. Ele tem muito mais para nós. E a gente tem que aprender a descansar nele. Eu convido os irmãos, releiam Mateus 11. Releiam, porque Deus falou isso comigo. Mas tem muitas outras coisas que o Senhor fala nesse texto. E Ele pode continuar falando, ministrando o coração. Eu tinha pedido para o Gil separar esse louvor, para que a gente, nesse momento, a gente tenha um período de intimidade com Deus. O Senhor, Ele quer que a gente tenha um período de intimidade com Ele. Que a gente levante, que a gente ore, que a gente, enquanto a gente escuta esse louvor, que o Senhor ministre no nosso coração ainda aquilo que a gente está no nosso controle, ainda aquilo que Deus, a gente está separando e ainda a gente acha que a gente tem controle. Entregue esse período, essas coisas. Ore ao Senhor. Não precisa sair do seu lugar para entregar a palavra a alguém, mas se Deus também pedir isso, faça. Viu? Amém? Amém, irmãos. Que o Senhor continue falando e ministrando no nosso coração.